Legal, irmãos. Paz, muito bom estar com vocês, tá? Obrigado por esse momento também, né? Bom, falando do reino, né? Estive pensando em algumas coisas, e me marcou bastante algumas pregações que a gente teve aqui, e falar do reino, falar de Jesus, não tem como a gente não voltar no Evangelho, né? Então, eu gostaria de colocar, né, algumas coisas aqui do Evangelho, né? Se concentrando mais em Mateus, né? Tem uma abordagem grande falando do reino. Então, se você tem a Bíblia aí, abre em Mateus 6, né? Sei que tem o celular, eu gosto do celular, mas o celular nos dá uma visão assim, só daqueles versículos, né? Quando você abre a Bíblia, você consegue ver o capítulo, o outro, né? Às vezes algum comentário, então eu acho que é bem mais rico. Se quem puder, né, acompanha pela Bíblia, né? E é interessante aqui, eu vou falar de Mateus 6, mas tudo começou em Mateus 5, né? Então, se você virar aqui antes, também, sua página, Mateus 5, né? É interessante dar um passo para trás e olhar a situação, como estava aqui, né? Jesus já tinha feito alguns milagres, ele ainda não tinha escolhido os discípulos, Mateus 5, né? Aí ele escolhe os discípulos, né? Viu, foi chamando, né? E a multidão o seguia, né? E logo depois disso aí, né? Ele prega na Galileia, né? Cura muitos enfermos. E começa Mateus 5, né? Que interessante, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se ele se assentou, né? Aqui fala como se assentasse, outras versões falam se assentou e os seus discípulos se aproximaram, né? Então ele tinha os discípulos junto com a multidão, ele escolheu, desses ele escolheu 12, né? E aqui, se você olhar lá em Lucas, né? Também que fala esse texto, eles se aproximaram aqui de Jesus, né? E aí ele começa a ensinar, né? E passou a ensiná-los, dizendo: eu tinha às vezes esse conceito aqui que Jesus foi lá e pregou para aquela multidão toda, né? Isso aí, né? Mas tudo indica aqui, por Mateus e por Lucas, que ele chamou os discípulos e começou a ensinar pessoalmente eles, né? Então aqui eu coloco, falando das práticas do reino, né? A gente consegue entender o que é o reino de Deus. É, bem claro, né? Eu diria aqui que aqui está o cristianismo raiz. Você quer saber o que é o cristianismo raiz? Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Né? Esse é o cristianismo raiz. Não é o cristianismo universitário, não é o cristianismo worship, e não é o cristianismo paz e amor e outros cristianismos que você queira colocar, é o cristianismo raiz, né? Eu tive a chance de ir em Pratânia, no estado de São Paulo, e eu visitei o museu do Tunico e Tinoco, né? Então, é sertanejo raiz, é muito interessante. Então, você quer saber o que é o cristianismo? O que Jesus ensinou? É aquele chamou os discípulos e logo disso ele começa a falar com eles, né? Aqui ele deu então o que seria daqui para frente o conceito do cristianismo, né? Não veio abolir o Velho Testamento, em hipótese alguma, ele reforçou algumas coisas, mas colocou bem claro isso, né? Então ele começa aqui no Sermão do Monte, é interessante, se você for ler, discípulo sal da terra, luz do mundo, não veio para revogar a lei, ele afirma isso antes de começar a falar mais detalhes, né? Depois, ainda no 5:21, ele completou o que foi dito para os antigos, né? A questão social grave lá também, que até hoje né? No versículo Mateus 5:27, do adultério, né? Depois dos juramentos, 33, versículo da vingança, versículo 38, né? É muito importante o versículo Mateus 5:43, né? Do amor ao próximo, né? Então, aqui é bem claro, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? E ele fala, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? É fácil ler, né? Mas quando você tem alguém que te perseguiu, seja na escola, no trabalho, na família, às vezes, né? É difícil orar, não é? É difícil, mas o cristianismo raiz está aqui, né? É isso aí, né? E aí começa no 6, que eu vou falar um pouco mais, que é a prática da justiça, né? Então, aqui ele apresentou o amor, falou das bem-aventuranças, sal da terra. Agora aqui ele começa mais nas práticas, e esse é o foco de hoje, falar de algumas práticas, né?
e daqui baseou todos os ensinos dos apóstolos, etc., né? Ok? Então, deixa eu ver minha colinha aqui. Aqui no Mateus 6 é muito interessante porque ele coloca ensinamentos muito profundos, né? A prática da religiosidade, que é bem interessante, tem por Deus que tem que ser, né? A prática da oração, a prática do jejum, né? O acúmulo de riquezas e a ansiedade da vida, né? Se repete em termos também em Lucas, né? Que algumas coisas ele coloca, complementa lá. Lucas também aborda isso, mas de uma outra visão, né? E começamos aí no versículo 1, né? Interessante, porque eu comecei a ler, depois eu tenho aqui, ó, eu tenho Bíblia em inglês, eu tenho Bíblia em alemão unificado, eu tenho Bíblia em alemão de outros escritores. Eu tenho Bíblia aqui dos, de várias igrejas, né? Eu tenho Bíblia aqui que eu comprei atualmente, né? Bíblia judaica completa, né? Eu tenho a que eu mais gosto, João Ferreira atualizada, né? É interessante, mas se você começa King James e outras, né? Se você começar a ver aqui traduções diferentes, né? E aí te dá uma interpretação diferente. Então, eu vou falar um pouquinho também de algumas palavras que estão por trás, que eu vi no grego original, né? Então, guardar-vos e exercer a vossa justiça, é Mateus 6:1, diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão juntos a seu Pai celestial, né? Então, aqui o que seria, né? No grego, essa palavra, justiça, é dikaiosinen, né? Que também é um termo antigo, que também servia para obras de caridade. E no versículo 2, quando, pois, deres esmola, esse esmola está mocinem, né? Que é atos de caridade. Algumas traduções está atos de caridade, né? O outro está esmola. Muda um pouquinho, né? Na Bíblia judaica aqui, que os messianos revisaram, eles colocam a mesma palavra para os versículos, mas não me importa muito, né? Importa saber que fazer a justiça diante dos homens, né? Eu poderia ler também do jeito que está escrito aqui, se guardar, né? Tenham cuidado de não praticar seus atos de justiça. Nós podemos ler assim o versículo. Outras traduções estão assim. Tenham cuidado de não praticar seus atos de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles, né? No hebraico está sedaká, né? Que é caridade, né? No versículo 1, né? Então, nós falamos, a Lucila falou na terça-feira do anonimato, né? Então eu coloco aqui também, né? Ser anônimo é importante, né? Então, fazer as coisas no anonimato, né? Então, eu acho importante, porque aí Jesus está colocando assim, fazer as coisas no cristianismo raiz, né? Mas qual é a intenção que você está fazendo, né? Não para os homens, sim para Deus, né? Que Deus vê em secreto, né? Então, eu achei muito importante isso aí, que aí começa a ver, eu começo assim a pensar, nossa, né? O que eu tenho feito para os homens verem, né? As pessoas verem, né? E fazer a justiça, mas não para não ser visto, e ter o cuidado de não ser diante das pessoas, né? Mas a Deus, né? Que ele vai dar o galardão, que é interessante. E no versículo 2 também dá uma abertura maior, porque eu imaginava, quando deres esmola, eu imaginava, então eu vou dar esmola para alguém, eu chego na igreja, gente, eu dei esmola lá no farol, no semáforo, né? Não é bem isso, né? Aqui no original mesmo é atos de caridade. Então, se você ler, quando vocês fizerem atos de caridade, não toque a trombeta, não anuncie, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Eu sou uma boa pessoa, né? Então, aqui também, Jesus ele já sabia que os discípulos iam passar por isso, né? E que nós, discípulos, íamos passar por isso, né? Essa reafirmação do eu, de se mostrar que eu sou bom, que eu faço as coisas boas, né? Mas o importante é para Deus. Então, não fazer isso como os hipócritas, né? Eles recebem a. Então, se nós fazermos atos de caridade, de tal forma que a mão esquerda não sabe o que fez a direita nos atos, né? Então, eu fico vendo assim, não é que eu não devo fazer, eu devo fazer, mas não devo tocar a trombeta, né? Então, fica essa reflexão e o secreto Deus vai nos recompensar, né? Depois, no versículo 5 de Mateus 6, né?
quando orardes, não seja como os hipócritas, né? Então, gosto de orar em pé, para todos serem vistos, né? Então, Deus coloca também que a gente deve estar no anonimato perante as pessoas, né? Fazer a obra, estar no anonimato, né? Mas o nosso Pai nos vê, né? Então, pense nisso também, né? E depois, como jejuar, no versículo 16, 18, né? Olha, eu estou passando rapidinho, depois você leia, aí meu tempo está indo embora, né? Mas é bem interessante não se mostrar contristado, né? Até o contrário, o que Jesus fala, né? Unge a cabeça e o rosto. Isso para um judeu era se preparar para ir numa festa, né? Para estar perfumado, ungir, né? Estar limpo, né? Não é colocar cinza em pano de saco, né? Então é bem diferente da nossa ideia. Fazer isso de coração, como uma celebração para Deus, né? Às vezes as pessoas faziam na época o jejum, eu estou me santificando, nossa, aí vem o santo mesmo, né? Faz jejum todo dia, né? Não é por aí, né? E mais para frente um pouco, né? O oração do Pai Nosso, eu pulei, depois estou falando agora, né? Eu não vou entrar nela, que dá para a gente ficar uma semana inteira falando dela, né? Mas aqui, Jesus ensina a orar com o coração. Então, leia, presta atenção, orar com o coração, né? Ela abrange adoração, Pai, santo é o teu nome, glorificar a Deus, né? Adoração, petição, um pedido de petição e principalmente perdão, né? Eu lembrei, o perdão tem pouco enfoque em nossas vidas, né? Tem pouca importância, nós damos pouca importância, mas Jesus colocou isso bem claro para os discípulos lá e ele sabia que a gente ia passar por isso, né? Adoração, petição e perdão, né? E até entre os cristãos tem pouco enfoque, né? Eu lembro no Encontro em Cristo, o pastor Marion falou assim, né? Falou sobre lavar pés, o perdão, falou assim, nós, lá com Lutero, nós, a igreja evangélica, nós não aprendemos sobre perdão, não tem nada das fés dele lá sobre perdão, né? Ao contrário, perseguiu até os judeus, né? Não tem perdão, né? Isso não é, segue não é. E veio outro, Calvino também, né? Não falou de perdão. Então, falou assim, nós crescemos na igreja evangélica sem dar o perdão. Falou assim, quantas vezes na minha vida eu subi no púlpito da minha igreja e falei mal do outro pastor, né? Mesmo se estava justo que eu falasse porque ele errou, mas eu não perdoei, né? Então, a falta de perdão é algo terrível, né? Então, nós queremos falar isso, né? O perdão é importante, né? E, para concluir, né, nos versículos 19 e 24, né, ninguém pode servir a dois senhores, né? E também fala das nossas tesouros na terra e tesouros no céu, né? Aqui, para mim, na minha Bíblia, está escrito, no versículo 24, ninguém pode servir dois senhores, porque é de aborrecer um e amar o outro, tal, tal. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções, a Deus e às riquezas. Mas no original, não está isso, né? No original está mamon, né? Olha que interessante, que é bem mais amplo que é só o dinheiro, né? O que seria mamon, né? Seria dinheiro, é o Deus do dinheiro, é o Deus das riquezas, da avareza e é o Deus da cobiça, conhecido como esses quatro coisas, né? Então, e aí o que é riqueza? Servir as riquezas. Riquezas materiais está claro, né? Servir a Deus está claro também. Mas a riqueza envolve material e imaterial, né? E aí que Deus me tratou comigo, o que é uma riqueza imaterial? São os conhecimentos, as habilidades, a cultura, a experiência, rede de contatos, a tradição, né? A formação, a capacitação, são os bens imateriais, né? E aí, às vezes, nós estamos servindo ou lutando por esses bens imateriais, né? Isso leva à aclamação da pessoa, à aclamação de uma família, à aclamação no grupo social, né? Aclamação de um grupo, porque, né? A aclamação de uma igreja, de um povo, né? Bom, então fica para refletir, né? Quem lá no fundo nós servimos, né? Bom, seria essa a reflexão, né, que eu tenho para vocês. São algumas práticas, né, do reino, bem claro, do cristianismo raiz, como eu disse, né? Então, eu tenho lido sempre e eu gosto que vocês leiam, peço que vocês leiam também, né? E Deus vai falar com vocês, né? Mateus 5, 6 e 7. Você quer saber o cristianismo raiz? São esses daí. Amém?
Amém. Obrigada, Edivar. Não só saber, mas praticar e até se confrontar, né? Às vezes a gente precisa fazer uma introspecção pessoal para a gente dar uma avaliada nas nossas emoções, né? Às vezes a gente olha muito os outros, o outro, mas a gente não para ver como a gente se sente de fato e de verdade, né? Então, pratiquemos moderação, né? Quando eu estudei, a primeira vez que eu recebi um estudo sobre Mateus 5, 6 e 7, a pessoa que ministrou esse estudo para nós, ela deu um título para esse estudo, a Carta de Constituição do Reino do Céu. Nossa. Estamos esses dias todos estudando, conhecendo o reino. Qual que é a regra de lei do Reino do Céu? O Edivar nos trouxe nessa noite. Mateus 5, 6 e 7. É a carta de Constituição que reza as leis do Reino do Céu. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque a tua palavra se renova a cada dia. Senhor, e obrigado por aquilo que tu falaste aos nossos corações, que nós possamos pôr em prática a tua palavra a cada dia. Obrigado pela vida do Edivar, pela sua família, por aquilo que tu trataste conosco e com a vida dele. Que o Senhor continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Eu acho que a maior mensagem desse texto, que é muito importante, é que principalmente os católicos raiz, os antigos, Jesus não deixou essa mensagem. E Mateus, ele retoma o tempo todo, porque a mensagem é: faça o bem, a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda fez. E sempre foi muito falado o que era feito. E nós temos que manter o anonimato, isso é muito importante, A humildade é a essência da pessoa. E demorou muito para nós percebermos isso. E isso é muito importante na vida do ser humano. Isso tem que ser feito o tempo todo. Eu sou uma psicóloga. E quanto mais a pessoa exerce a humildade, mais ela consegue trabalhar com a mente, trabalhar com a positividade. Não é uma qualidade da pessoa, é uma essência. E Jesus deixou isso na nossa mente. Nós não aprendemos em qualquer religião. Isso é muito importante. E o Eduardo deixou essa mensagem hoje. Meus parabéns pela mensagem. Era isso que eu queria dizer. E a oração do Pai Nosso, ela é completa, ela nos deixa tudo, todos os dias. Eu pratico essa oração diariamente, de manhã e à tarde. Ela é muito importante para todos nós. Boa tarde, eu vou continuar frequentando todos os dias o nosso grupo de orações. Hoje é meu primeiro dia, gostei muito, obrigada por vocês estarem aí. Eu falo assim, que a oração do Pai Nosso é fácil de fazer, de rezar a oração do Pai Nosso, mas o difícil é viver a oração do Pai Nosso, né? E quando a gente reza a oração do Pai Nosso, querendo viver, a vida em nós, né, nos transforma, nos renova, nos restaura, nos fortalece. Então, eu louvo a Deus pela palavra do Edivar e por todas as ministrações que teve nesse encontro. Todas foram muito boas. Eu estava meditando na renovação da nossa mente, né? E aí eu li sobre o reino de Deus. E ontem, quando o Zé estava ministrando, justo o versículo que eu tinha lido, ele falou, eu falei, oh, glória a Deus, Deus está confirmando a sua palavra, né? Então, viver a oração do Pai Nosso é muito difícil, mas não é impossível. Eu também rezo a oração do Pai Nosso todo dia. Aqui a gente reza muito o Pai Nosso, aqui na capelinha, né? E uma coisa que eu trabalho sempre com os irmãos aqui, principalmente a parte que a gente reza o seguinte: perdoai as nossas ofensas, continue. Assim.
Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você já imaginou se Deus agisse dessa forma com a gente? Se Deus vai nos perdoar de acordo com a quem a gente perdoou, amados, nós já não estaríamos mais aqui, sabe? Então, eu trabalho muito com eles essa questão aqui do Pai Nosso e dou um enfoque muito grande nessa parte. Porque uma coisa que acontece muito no nosso meio cristão, independente da denominação, é a falta do perdão mesmo, né? É viver o perdão. Mas, como a Jesus falou, né? É fácil rezar o Pai Nosso, né? Da boca para fora, mas viver o Pai Nosso, e principalmente essa parte do perdão, aquele que tem ofendido, importa se é irmão, se é irmão de Cristo, se é vizinho, é essa parte que é difícil de viver, perdoar, né? Onde deveria ser a essência do cristianismo, porque nós, né, que tivemos grandes pecados, grandes dívidas, né, o rei nos perdoou, né? Mas a pequena dívida que o próximo tem comigo, eu não perdoo. Isso nos leva àquela parábola, né? Dos servos que devia muito, outro que devia pouco. Obrigado, Jesus. Amém. O Ricardo ia falar? Eu queria comentar. Fala mais alto. Acho muito legal quando você traz assim um bloco, né, da palavra de Deus, porque quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulo e versículo, né? A gente deu uma sistematizada aqui para melhorar, né, tirar alguma fração das porções e tal, mas eu não tinha percebido assim, até fiquei contente que o Gil, que já teve até um estudo sobre esses 3 capítulos, né, no mesmo bloco, né? Mas não tinha me atentado nisso, né? E a gente sempre diz o seguinte, né? Se em algum momento da vida você estiver meio perdido, volte às origens, né? Isso. Volte de onde você veio, né? Volta lá, né? Aquilo vai revelar muita coisa para você, né? Então, voltar a esse cristianismo raiz que você chamou, eu acho que é sempre um convite, né? Está sendo envolvido, né? Claro, tendo a mente aberta, as gerações mudam, os comportamentos, né? A gente não quer ser careta também, mas essa essência, né, prevalece aí, nesse caso aqui, por 2000 anos, né? E outros tantos mais quando a gente se tratar de Antigo Testamento, né? Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Glórias a Jesus. Só para a gente contextualizar, que é os 3 capítulos, numa sentada no pé daquele monte, né, de Var. Isso. Ali ele ensinou 3 capítulos. E ele termina esse ensinamento de que jeito? Quem edificar a sua casa sobre essa rocha, que rocha? Esse ensinamento. Quem edificar a sua casa sobre esses 3 capítulos estará edificando sobre a rocha, que virá o vento e não cairá. Sabe, você vê como contextualiza os 3 capítulos? Se você pegar esse ensinamento dos 3 capítulos, a sua vida nada te derruba. Está bem solidificado. Ainda com a palavra aqui, irmãos, eu quero te chamar a atenção, que eu aprendi recentemente. Tem muitas coisas para a gente aprender dentro desse sermão. Na oração do Pai Nosso. Primeiro versículo 9 ali. Pai, portanto, ore da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que pedir se Deus é santo? Por que pedir para santificado seja o teu nome? Alguns detalhes que você repete essa palavra muitas vezes na oração e não presta atenção porque você está pedindo isso. Para o nome de Deus ser santo. Se Deus já é santo. Aí o Vailton teve ensinando para a gente que isso aí tem referência com o nome de Israel foi chamado para representar o nome de Deus para as outras nações. Israel estava em pecado. Mas quando você ora, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu corpo, seja a tua igreja, seja Israel.
para que os outros, ao olhar para essas pessoas que representam o nome de Deus será santo. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nesse encontro de imersão, buscando isso, agradar o Pai. Sabe? Se a igreja se tornar um povo santo, o nome de Deus é santificado. Nós transportamos o nome de Deus. Amém, irmão.